Oi pessoal, bem-vindos aqui ao canal Viver de Tradução. Eu sou o Juliano e hoje eu quero falar sobre um tema muito recorrente. O pessoal sempre pergunta, que é currículo para tradutores. Então, assim, o currículo nada mais é do que um grande resumo da sua carreira, da sua vida profissional. É um documento que você vai apresentar a empresas que não te conhecem, né? Que rapidamente podem ter aí uma percepção de quem você é, podem ter um conhecimento rápido, né? Resumido de todas as suas experiências, a sua formação e do que você é capaz, certo? Então, assim, para formar um currículo de um tradutor, tradutora, a gente tem que ter um conteúdo para colocar no currículo. A gente não pode simplesmente pegar uma pessoa e inventar um currículo, né? Quer dizer, essa pessoa ela tem que ter estudado em algum lugar, ela tem que ter preferencialmente algumas experiências profissionais e tudo mais. Só que, claro, muita gente está começando na carreira ainda, nunca teve experiência profissional, e aí, como é que a gente faz um currículo nessa situação? Mas que fique bem claro que para uma pessoa começar a trabalhar como tradutora, é, ela tem que já saber a língua estrangeira muito bem, certo? Isso aí já vai levar alguns anos, né, para a pessoa realmente dominar uma língua estrangeira. A sua primeira língua estrangeira é a que demora mais tempo, normalmente, para você dominar. Pode ser uns 4, 5 anos, talvez, de estudos, né, dessa língua, convivência e imersão e tudo mais, para você realmente se sentir confortável a tal ponto de trabalhar com essa língua, além da sua língua nativa, que também deve ser dominada muito bem. Então, de partida, você já tem que ter pelo menos alguns anos de estudo da língua estrangeira, ou vivência naquele país, ou sei lá, uma família bilíngue, alguma coisa nesse sentido, mas que você realmente tenha um domínio da língua. Depois disso, o ideal mesmo seria que você tivesse uma formação como tradutor. Tem muitos cursos aí, online inclusive, graduações, pós-graduações, mestrados, até cursos mais rápidos, cursos livres, que são oferecidos, que têm duração de 1 ano, ou até de menos tempo, né, de alguns meses. Mas o que interessa é que você tem que saber traduzir textos, tá? Você tem que ter essa experiência de leitura, de escrita, você tem que se sentir muito confortável com as palavras. Então, não é uma coisa que acontece rápido, nem em poucos dias, nem em poucos meses, para uma pessoa realmente conseguir esse traquejo, conseguir esse manuseio das palavras, né? Como eu falei, preferencialmente você pode ter uma formação como tradutor, mas também muitos tradutores vêm de outras áreas, né? Eu mesmo vim da computação. Tem pessoas que vêm da medicina, do direito, da enfermagem, das artes e por aí vai. E começam realmente a trabalhar com tradução, vindo dessas outras áreas, né? Já tendo acumulado alguma experiência em algumas áreas que podemos até dizer que são áreas de especialidade dessas pessoas. Tá, então assim, para começo de conversa, para você montar um currículo, você tem que ter algo para colocar no currículo, certo? E as primeiras coisas que uma pessoa tem são as experiências de educação dela. Então, ela se formou no colégio, ela pode ter frequentado faculdade de alguma coisa, se formado nessa faculdade, ou ainda estar em andamento. Ela pode ter feito alguns cursos livres, ou de graduação ou pós-graduação, que seja. Ela pode ter, por exemplo, experiência em outra área, né? Como eu falei, digamos, eu tinha 6 anos de experiência na área de computação, eu era formado nessa área também. Tem pessoas que podem ter experiência de 10 anos de ensino de língua estrangeira, ou morou 15 anos em tal país, alguma coisa assim, entendeu? Então ninguém começa do zero. Todo mundo que vai trabalhar com tradução já vai ter que ter alguma bagagem para mostrar, certo? Já vai ter que ter algum estudo, alguma formação, alguma experiência de vida, né? Ah, Tudo isso vai compor o seu currículo, porque o currículo ele vai ter alguns
algumas sessões, né? No caso, vai ter as suas informações pessoais, vai ter a parte que você vai colocar da sua formação, né? Eu me formei em tal ano, eu fiz esse curso, aquele outro, eu fiz essa oficina e por aí vai. E também a parte profissional, eu trabalhei desse ano até esse ano nessa empresa, desse outro ano até esse outro ano nessa outra empresa, ou até paralelamente, né? Se você tiver realmente trabalhado como freelancer para vários clientes, que é o caso realmente de alguns tradutores. Então, assim, você tem que ter algo para colocar no seu currículo, né? E esse algo, ele não vai surgir do nada. Ou você não vai poder inventar o que você vai colocar no seu currículo. Realmente tem que ser coisas que você tenha feito, certo? Assim, e não é algo que vai ser tão rápido. Então, assim, no começo, vou falar aqui o meu caso. Eu era formado em computação, eu já tinha 6 anos de experiência no mercado de trabalho de computação. Além disso, eu tinha estudado inglês numa escola durante 5 anos. Eu já convivia, né, com a língua inglesa há em torno de 15 anos. E também já tinha estudado francês em outra escola de línguas durante 3 anos. E já convivia com francês há mais ou menos uma década, quando eu comecei a traduzir. Então, assim, eu já tinha 15 ou 10 anos de experiência com essas línguas. Eu já era formado e eu já tinha, de certa forma, uma área de especialidade. Mas eu não tinha nenhuma experiência com a tradução em si, tá? Então, assim, alguns clientes pedem isso, né? 1, 2, 3 anos de experiência com tradução. Para esses clientes, eu não poderia me candidatar. Mas o que é que eu fiz e o que é que as pessoas que não têm experiência podem fazer? Além, é claro, de poderem fazer cursos, poderem fazer formações, né? Porque se você sair já, né, começar logo com uma formação em alguma área relativa às línguas, como letras ou a própria tradução ou interpretação, você já vai entrar com o pé direito. Se você já tiver uma experiência de 10 anos, de 15 anos ou 5 anos que seja no ensino de língua estrangeira ou morando em outro país, trabalhando com aquela língua, também já vai começar com o pé direito. Então você pode começar mencionando isso que você tem, tá? E o que você não tem, você vai construindo ao longo do tempo, certo? Então, você vai talvez procurar clientes nessas plataformas que eu menciono em outros vídeos, né? PROS, Translators Café, próprio LinkedIn, próprio Facebook, em alguns grupos. Você pode procurar clientes aí. Alguns deles vão ser mais exigentes, outros não vão exigir tanta coisa. Pode ter casos que você encontre clientes até que estejam procurando muita gente e não tenham muito critério de seleção. Talvez você entre numa dessas, né? E uma oportunidade dessas, você mostrando que sabe fazer, de fato, tendo que saber fazer, né? Se você souber fazer a coisa, entregar e o cliente começar a te chamar, você já colocou um cliente no seu currículo para mostrar para os próximos clientes. Então, assim, os primeiros clientes vão ser aqueles, normalmente, que não vão exigir muita coisa. Porque os clientes que exigem muita coisa, você vai conseguir só depois na sua carreira. E não logo no começo da carreira. A não ser, claro, que você já tenha um currículo bem substancial para mostrar, né? Então, esses clientes que não exigem muita coisa em termos de formação, em termos de currículo, você vai fazer testes, você vai passar nesses testes, vai começar a trabalhar para eles, conseguiu 1, 2, 3, 4, 5 clientes, e aí você vai montando o seu currículo. Então, a gente percebe que o currículo é uma coisa que ele muda ao longo do tempo. O meu currículo de tradutor em 2008 não existia, certo? Em 2009, eu já tinha alguns trabalhinhos para mostrar. Em 2010 eu já tinha alguns clientes. O meu currículo hoje, 13 anos depois, é um currículo que realmente chama muito a atenção de novos clientes, né? Porque eu tenho lá anos e anos de experiência com vários clientes em várias áreas, trabalhando também com várias línguas, no meu caso, inglês, francês, espanhol. Então, assim, o meu currículo hoje não é o mesmo currículo de 5 ou de 10 anos atrás. Então, assim, quanto tempo demora para você construir um currículo de tradutor? Demora anos e anos, demora até a sua própria vida inteira, porque o currículo ele vai melhorando, ele vai ampliando.
E ao longo desse tempo todo eu também fiz cursos, fiz oficinas, eu fiz curso de interpretação, por exemplo, comecei a interpretar, fiz oficinas de reciclagem, fiz vários cursos, participei de congressos. Então, tudo isso aí vai adicionando ao seu currículo. Então, assim, a mensagem desse vídeo é: você pode usar a experiência que você já tem, ou as formações que você já tem no seu currículo inicial de tradutor, e você ao longo do tempo vai conseguindo mais e mais experiências, mais cursos, mais clientes para exibir na sua vitrine, né? Que o currículo nada mais é que uma vitrine que você exibe ali do que você é capaz. Mas olha, não pensem que criar um currículo bonito, com coisas interessantes, basta. Nada disso. O currículo é apenas uma peça nesse jogo, tá? Você tem que ter atitude, você tem que prospectar os clientes. Por exemplo, no meu caso, eu não tinha currículo como tradutor, mas eu prospectei, eu fidelizei, eu fui produtivo, eu mostrei serviço. Então, eu fiz coisas paralelas, além do currículo, né, que era uma deficiência minha no começo, que me possibilitaram conseguir mais clientes. Eu escrevia e-mails na língua dos clientes, eu abordava, eu passava nos testes. Então, assim, você pode fazer um conjunto de coisas paralelamente para conseguir mais e mais clientes de tradução. Tá? O currículo sozinho, um currículo lindo e maravilhoso, bem escrito e tudo mais, não serve de nada se ele estiver sozinho. Ele está sempre acompanhado de uma abordagem, de e-mails que você vai enviando com aquele currículo. Então, assim, o currículo, por si só, ele não faz nada, certo? O currículo mais as suas ações é que realmente vai fazer alguma coisa. Então, pessoal, eu não vou mostrar currículos nesse vídeo e nada não, porque vocês podem achar isso na internet, exemplos de currículo, modelo de currículo tradicional, currículo visual, tem vários tipos de currículo aí. Tem até palestras, né, que falam sobre currículos de tradutores nos canais aí que eu até mencionei já em outros vídeos. Então, assim, a mensagem você leva muito tempo para formar o seu currículo, para montar a sua cartela de clientes, principalmente. Então, assim, entrar nessa carreira não é uma coisa rápida, não é um passe de mágicas, tá? Vai exigir muito esforço, vai exigir realmente conhecimento, aperfeiçoamento contínuos ao longo de anos e anos, décadas e décadas. Você vai conhecendo pessoas, vai aprendendo, vai conhecendo clientes, vai fidelizando e por aí vai, certo? Então, se tem uma coisa que vocês podem tirar aqui do que eu falei vão montando o seu currículo ao longo do tempo, com as experiências que vocês já têm, as formações que vocês ainda vão fazer, e trabalhem também com a abordagem de clientes, com prospecção, com carta de apresentação, com a atenção que você vai dar ao cliente, porque também tem esses casos que eu falei, né? Clientes que precisam de muita gente ou clientes desesperados. Por exemplo, eu ia até fazer um vídeo sobre isso, mas apareceu um evento aí que vai ser no final de outubro, que eles estão precisando de mais de 50 intérpretes, tá? Então, assim, num evento como esse, né, eu já participei de outro evento em 2018 que teve mais de 60 intérpretes, né, que trabalharam comigo num evento muito grande. Até fiz um vídeo aqui, é o Fórum Mundial da Água. E, assim, esse tipo de evento, algumas dessas pessoas certamente vão ser pessoas menos qualificadas ou iniciantes, porque não tem como você conseguir 50 super intérpretes para um evento, ou porque os mais experientes podem estar ocupados, ou até pode não existir esse número de intérpretes naquele mês, naquela semana. Então, assim, eventos assim, muito grandes, ou clientes que aparecem e você está lá e você atende rapidamente. Caso de urgência, caso em que os experientes estão ocupados. Tudo isso aí são brechas que dá para os novatos entrarem. Eu entrei também na tradução, num caso desse, um projeto muito grande, precisando de muita gente, mais de 20 tradutores, não sei o quê. Então, assim, pegaram uma pessoa que não tinha experiência, não estava muito ligando para isso, talvez na época, né, 2008,
naquele caso específico. Então, assim, vai ter casos que você vai conseguir entrar e aí você usa isso como uma escada, né, um passo a passo para os próximos e próximos. E é isso aí. Não existe um currículo perfeito, o currículo nunca vai estar completo, não é uma coisa que você vai fazer de um dia para o outro ou de uma semana para outra e depois meu currículo está maravilhoso, vou conseguir todos os clientes do mundo. Não é assim que vai funcionar. Vai exigir ainda muito esforço, muita prospecção, muito profissionalismo, capacidade e tudo mais. Então é isso, galera. Vocês têm que se capacitar, vocês têm que melhorar o seu currículo, saber realmente fazer as coisas. E quem não tem experiência pode ter formação, né? Se você tem uma formação naquela área, isso aí já é um pé direito que você entra. Então, mostrem isso, né? Falem da experiência que você tem, tanto estudos, né? Educação, pós-graduação e tudo mais, em qualquer área que for, porque isso aí vai contar, pode chamar a atenção de algum cliente naquele nicho específico. E grande abraço, a gente se vê, espero que tenham gostado aí do vídeo, tá? Currículo não é uma coisa que vai surgir do nada, é uma coisa que você vai construir. Então vamos construir os nossos currículos na área de tradução. Grande abraço e até mais.